E um dia você vai, se continuar sem deixar Deus reinar, você vai ficar muito triste. Você vai olhar para trás e vai dizer assim: puxa, o que Deus não teria feito na minha vida se eu deixasse Ele reinar na minha história, se eu deixasse Ele reinar na minha alma. O que Deus não teria feito através da minha vida se eu tivesse deixado Ele reinar. Olha para o irmão do teu lado e diga: irmão, não resista, deixa Deus reinar na sua vida. Ter o Senhor como rei é ser dominado por Ele. E como que nós somos dominados por Ele? Por meio da sua palavra. Todo reino, ele tem as leis do reino. E Deus, Ele nos deu a lei do reino. Ele nos deu o reino e nos deu a lei do reino. E a lei do reino é a sua palavra. Então, por meio da palavra de Deus, Ele nos direciona. Ele nos corrige. Ele nos prepara. Porque no reino de Deus existem níveis. E Deus vai trabalhando cada um no seu reino. Deus tem embaixadores no seu reino. Deus tem guerreiros no seu reino. Deus tem profeta no seu reino. Todas essas pessoas, elas são preparadas e elas recebem essa compreensão por meio da palavra de Deus. Na medida em que ele vai conhecendo as leis do reino, na medida em que ele vai se relacionando com o rei do reino, ele vai entendendo qual é a função dele no reino. Então cada um de nós não estamos jogados lá no canto, não. Todos nós no reino temos uma função. Todos nós no reino, naquele momento em que nós estamos vivendo, essa função pode mudar? Pode. Amanhã depois Deus pode nos usar diferente? Pode. Porque Ele é o rei do reino, é Ele quem manda na minha e na sua vida. O que Ele quer fazer, Ele vai fazer. Nós só precisamos permitir que Ele faça. Então, a palavra de Deus é as leis que Deus usa para mostrar em nós o que nós devemos fazer e como nós devemos ser. Amém, Jesus? Então é muito importante. Lucas 17, 20, versículo 21 diz assim: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus: o reino de Deus, ele não vem com aparência externa. Olha só, ele não vem com aparência externa. Nós conhecemos o reino da terra pela aparência externa. Quem viu aí sobre a morte da rainha, né, todas as filmagens que foram feitas lá, você viu o palácio, você viu as ruas, você viu as pessoas, você viu como funciona, né, as coisas lá na Inglaterra. Então, não espere isso. Você não vai ver isso no reino de Deus. Porque o reino de Deus não vem com aparência externa. Entendeu? O reino de Deus, ele vem com aparência interna. O reino de Deus, primeiro, ele tem que ser colocado agora na minha mente, no meu coração, na tua alma, no teu coração. Só que vai chegar um dia em que Deus vai descer com a nova Jerusalém e vai governar na terra 1000 anos. Aí terá aparência externa. Mas hoje não. Hoje o reino de Deus vem com aparência interna. E é por isso que muitos negligenciam. Por isso que muitos dizem assim: puxa, mas ninguém está vendo. Eu quero dizer para você uma coisa: você pode não estar vendo, mas o fato de você não estar vendo não quer dizer que não exista. Você vê o ar? Não. E o ar existe. O reino de Deus, ele está no nosso meio, mas ele não tem aparência externa. Por isso que antes de você tomar qualquer decisão contra o reino, entenda bem, tudo isso está sendo computado diante de Deus. Amém? Então Jesus deixa bem claro para eles: e aonde que eu vejo isso, pastor? Eu vejo isso na palavra de Deus. Eu vejo isso no mandamento do Senhor. Por isso que você precisa temer ao rei. A Bíblia diz: tema ao rei. Tema, porque o rei que você serve não é a rainha da Inglaterra, não, que era humana e que todo mundo tinha que trazer as coisas e reportar para ela o que estava acontecendo no reino, não. O rei que você serve, aonde você está, o que você fala, o que você faz, ele já está sabendo, antes de você ir lá contar ou alguém contar. Amém, Jesus? Então ele não vem com aparência externa, ele vem com aparência interna. E você não pode de maneira nenhuma menosprezar porque as pessoas não estão vendo. Porque ele é um reino nesse momento que está apresentando dessa forma. E aí diz: nem dirão ele aqui, ele ali, porque o reino de Deus está entre vós. E eu disse, lembra que quando Jesus estava falando isso aqui, não havia ainda acontecido o Espírito Santo. Então esse está entre vós havia um agrupamento de pessoas que estavam recebendo o reino de Deus através das mensagens de Cristo, e eles estavam absorvendo aquele reino. Porém, quando Jesus sobe, quando veio o dia do Pentecoste, aquelas palavras que Jesus falou foi lançada dentro deles, no coração deles.
Então o reino de Deus agora já não está mais entre vós. Ou não é o propósito de Deus que o reino esteja apenas entre vós. O reino de Deus tem que estar dentro de vós. Amém, Jesus? Tem que estar dentro de vós. Porque se o reino de Deus estiver dentro de vós, subentende que há um trono no teu coração, aonde o rei do rei está sentado, governando a sua vida. Entenderam, gente? Então é isso que nós precisamos entender. A palavra de Deus nos dá essa orientação. A palavra de Deus está nos dizendo isso, tá ok? Então entenda isso. Ter o Senhor como rei é ser dominado por Ele. Deixa Ele dominar você. Deixa Ele dominar o teu coração. Deixa Ele dominar a tua mente. Você vai ser chamado de trouxa? Vai. Vai ser chamado de besta? Vai. Faz parte. Porque se com Ele sofremos, com Ele reinaremos, diz a Bíblia. Há o momento do sofrimento, mas há o momento da glória. A Bíblia diz: a vossa leve e momentânea tribulação há de vir sobre vós um peso excelente de glória. Vai chegar uma hora em que a glória de Deus vai descer sobre a tua vida de uma forma grande, sobrenatural. Mas por enquanto, deixa a coisa acontecer. Amém? O rei que nós servimos, ele se preocupa com as pessoas. Esses reinos de hoje em dia que nós estamos vendo são reinos onde existem impérios. E onde esses imperadores são ditadores. O que eles fazem? Eles não estão nem aí com o povo. Se o povo está comendo, se o povo está bebendo, se o povo está bem, não estão nem aí. Os discursos deles são fortes nesse sentido. Mas a prática são totalmente contrárias. Eles não estão nem aí com quem está comendo, com quem está bebendo, com quem está assim, assado, com quem está doente. Não, eles não estão nem aí. Esses são os discursos. Mas o rei que você serve, ou o rei que nesta noite você precisa levantar as portas da sua alma para ele entrar, ele se preocupa com as pessoas. Ele se preocupa comigo. Ele se preocupa contigo. Ele se preocupa com essa igreja. Ele se preocupa com as pessoas que estão ao redor desta igreja. Ele se preocupa com cada um de nós. Só para vocês terem noção, Mateus 10:30 diz assim que até o cabelo das nossas cabeças são todos contados. Vocês têm noção? O rei do reino, ele diz assim: olha, aquele ali, ó, eu tenho meu filho, faz parte do meu reino. Aí eu vim aqui, fiquei sabendo que você está ficando meio careca, deixa eu contar de novo os fios da sua cabeça, para ver quantos fios tem. Vocês entenderam? Ele vai contar até os fios de cabelo da sua cabeça. Isso é uma preocupação extraordinária. Ele se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida, com os mínimos detalhes da nossa história. Está desempregado, está chorando, clamando, dizendo: pai, ele diz: eu estou sabendo de tudo, e na hora certa eu vou abrir uma grande porta para você. Porque o rei que nós servimos é o dono de todas as coisas. Amém, Jesus? Olha só o que diz 1 João 4:9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Deus sabia que o homem estava na rota da morte. Porque uma vez quando comeu fruto, a Bíblia diz: se comeres do fruto, morrendo morrerás. Então entraria num processo de morte. É por isso que todos os homens começaram a morrer a partir da saída do jardim. Então o que Deus fez? A preocupação do rei, ele disse: eu não quero que o meu povo morra. Então o que ele fez? Ele mandou o seu filho. Ele disse: agora por meio do meu filho, vocês vivendo, viverás. Aleluia. Que coisa linda! Que preocupação extraordinária da parte de Deus. O pecado vem e traz morte. Jesus vem e traz vida. Aleluia. Esse é o rei que você serve. Por isso que um dia nós estamos abatidos, tristes, desanimados. Aí você fala: eu vou orar, eu vou buscar Deus. Você começa a orar, você começa a buscar o rei, você começa a dizer: rei, senta aqui no trono, começa a governar a minha vida. Daqui a pouquinho você sai da oração de um gigante. Você diz: meu Deus, o que aconteceu? Porque Jesus traz vida.